Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Décadas atrás, os videogames eram tratados como um brinquedo para as crianças, mas já faz um bom tempo que os games vêm se mostrando mais lucrativos até mesmo que o cinema e música. E não é apenas nos lucros, mas os investimentos no setor de games vêm aumentando ano após ano. No vídeo de hoje, vamos acompanhar alguns dos jogos mais caros já feitos. Oh, Paimon's so jealous. Why doesn't Paimon get cool fighting powers? Vamos abrir nosso vídeo com um jogo relativamente recente. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Genshin Impact foi lançado em 2020 com um custo de produção por volta dos 100 milhões de dólares. E se você acha isso muito, você vai se surpreender ao saber que em apenas 2 semanas ele já tinha faturado o seu valor de custo. O game é fortemente inspirado, para não dizer outras coisas, em Legend of Zelda, Breath of the Wild, com um grande foco na exploração do mapa para encontrar itens e locais secretos, porém com gráficos que se assemelham à estética dos animes. O jogo ficou muito popular logo no seu lançamento devido à jogabilidade fluida e visual bonito, com muita exploração e lutas divertidas contra as criaturas do mundo. Mas o que torna esse jogo tão rentável é o seu sistema de gacha. Apesar do jogo ter bastante diversidade de personagens, para adquirir os novos personagens, os jogadores têm recursos bem limitados por dia, então não é estranho que muitos se sintam tentados a gastar dinheiro real para acelerar esse processo. E um detalhe interessante: apesar do jogo ser extremamente rentável, ele é um jogo grátis. Todo o dinheiro arrecadado vem justamente das microtransações dentro do game. You can't sing. Crazy. I'm crazy for feeling. Os games hoje fazem tanto sucesso e são tão caros quanto filmes, e da mesma forma, às vezes, alguns jogos têm investido pesado, mas não se saem tão bem assim. O jogo do Deadpool foi lançado em 2013 com um custo de produção e marketing por volta dos 100 milhões de dólares. O game recebeu críticas mistas por um lado, ele é divertido principalmente por causa do protagonista Deadpool, que quebra a quarta parede com frequência, conversando com o jogador e até mesmo fazendo piada dos desenvolvedores do jogo e do jogo. Porém, ao decorrer do game, ele acaba se tornando muito repetitivo, e ser engraçado não é suficiente para desviar a atenção de que você tem que bater em inimigos iguais por praticamente todo o jogo. Não se tem números exatos de quanto o jogo lucrou, mas além dos problemas com as críticas, em 2014 se encerrou um contrato que a Activision tinha com a Marvel e por isso tiveram que tirar o jogo do Deadpool e alguns outros das lojas online, o que deve ter dificultado ainda mais as vendas do game. E se não bastasse, algum tempo depois de terminar o game, 40 funcionários do estúdio que produziu o game foram demitidos, especificamente pessoas que trabalharam no desenvolvimento desse game. Só para compararmos, o filme Deadpool de 2016 teve um orçamento de apenas 58 milhões de dólares. Isso mesmo, o filme que fez um enorme sucesso e muito barulho pelo mundo custou pouco mais que a metade do orçamento do game. Assim como no cinema, ter um orçamento alto não necessariamente nos dá um produto final impecável. Shadow of the Tomb Raider foi o terceiro e último jogo da nova trilogia da musa Lara Croft. Lançado em 2018, com orçamento podendo chegar até 135 milhões de dólares, o jogo teve também algumas críticas mistas. Por um lado, o jogo era visualmente lindo e divertido, porém muitas das reclamações do jogo vêm de ele ser apenas um aprimoramento do que vimos no segundo jogo, sem apresentar tantas novidades assim. A desenvolvedora Crystal Dynamics, que fez o primeiro e segundo jogo da franquia, estava ocupada fazendo um outro jogo que vamos ver daqui a pouco. Então tudo ficou a cargo da Eidos Montreal e isso parece ter afetado bastante o game. O jogo não começou vendendo bem, mas conseguiu chegar a mais de 4 milhões de cópias vendidas com o tempo, mas ainda era pouco comparado aos títulos anteriores que venderam 7 milhões com o segundo jogo e cerca de 11 milhões com o primeiro. Mas veja bem, apesar de não ter sido um sucesso em vendas, o jogo é sim incrível, tendo recebido até mesmo indicação para o prêmio The Game Awards, considerado o Oscar dos games na categoria Melhor Jogo de Ação e Aventura, além de ter ganho em outras premiações. É até uma pena que esse jogo, mesmo com muitas qualidades e aperfeiçoamento do que foi feito nos anteriores, é considerado o patinho feio pelas baixas vendas. She, be worthy, shall possess the power of Thor. Indeed. Agora há pouco falamos que a desenvolvedora Crystal Dynamics estava ocupada fazendo um outro jogo, se lembra? Mas vamos falar sobre esse jogo agora. Marvel's Avengers foi um jogo que estava sendo muito aguardado e é de longe a maior decepção da nossa lista. Não é incomum você encontrá-lo em listas como maiores fracassos ou jogos caros que venderam mal. Um jogo com orçamento de 170 a 190 milhões de dólares e com o elenco da Marvel que estava bombando nos cinemas e plataformas de streaming mundo afora não tinha muito como dar errado. Mas deu. O jogo sofreu muito na época de seu lançamento
por gráficos não tão bons quanto se esperava, muitos bugs, falta de conteúdo e jogabilidade repetitiva demais. É verdade que alguns dos problemas iniciais foram consertados com o tempo, mas a má fama do jogo já estava instaurada e as críticas foram mistas, mas em grande parte mais negativas do que positivas. A seguir vamos falar sobre um jogo que foi melhor sucedido. Em 2013, um dos maiores nomes do mundo dos games foi lançado, e é claro que estamos falando de GTA V. Com um orçamento de cerca de 265 milhões de dólares, o jogo ganhou o título de jogo mais caro já feito naquela época. Só para comparação, foi um orçamento maior que os filmes como Batman vs Superman, Star Wars, O Último Jedi e Avatar. E você deve estar se perguntando, será que dessa vez esse jogo foi bem sucedido? Bom, no primeiro dia de venda do jogo, ele faturou 800 milhões de dólares. Não, você não ouviu errado. O jogo vendeu quase 3 vezes o seu orçamento com apenas um dia de venda. Até hoje, GTA V é um dos jogos mais vendidos da história, tendo ultrapassado 150 milhões de unidades vendidas. E lembra da nossa comparação com o custo de produção dos filmes? GTA V é a prova viva de que games não são mais brinquedos de criança, mas sim uma mídia de entretenimento extremamente lucrativa, conseguindo cerca de 6 bilhões de dólares ao redor do mundo. É muito mais do que a bilheteria de qualquer filme em cinema já lançado até hoje. Imagina que você está esperando algo ansiosamente por anos e quando finalmente chega o dia não era exatamente como você imaginava. Essa foi a recepção que a maioria teve do game Cyberpunk 2077. Em dezembro de 2020, o tão aguardado jogo foi lançado tendo um orçamento de 313 milhões de dólares. É claro que por ser um jogo que tanta gente estava esperando, ele vendeu muito, mas muito mesmo. E o problema veio depois. Cheio de bugs que não apenas atrapalhavam na imersão do mundo, mas que também algumas vezes simplesmente quebravam o jogo, Cyberpunk virou um meme na internet. Durante meses, foi crítica atrás de crítica vindas praticamente de todos os youtubers e streamers que o jogavam. Obviamente, isso foi fazendo cada vez mais as pessoas falarem mal do jogo, mesmo as que não jogaram. As avaliações em sites de games foram mistas. Geralmente, as versões de PC eram muito elogiadas devido ao desempenho e gráficos absurdos, porém as versões para consoles receberam notas menores devido a problemas de desempenho e bugs mais constantes. Hold up there, mister. Look out! What's going on? E para fecharmos nosso vídeo, nada mais justo do que falar sobre o jogo que custou mais caro para ser produzido, pelo menos entre os que já foram lançados até os dias de hoje. Red Dead Redemption 2, lançado em 2018 pela Rockstar, mesma empresa de GTA, tem seus custos estimados entre 370 e 540 milhões de dólares. Para quem não conhece a série, os games têm bastante semelhanças com o GTA, porém se passa no Velho Oeste, com gráficos incríveis e um mundo tão vivo que era até assustador. Você, apesar de seguir uma história, podia fazer praticamente o que quisesse, desde andar a cavalo, caçar animais, se meter em confusão em um salão. O mais bizarro era quando se seguia um NPC do jogo por um dia inteiro e se notava que ele era praticamente como uma pessoa normal, pois fazia as coisas do seu dia a dia, às vezes precisava sair para beber, às vezes precisava comprar algo. Era realmente um nível de imersão que não havia sido exportado antes. O game conquistou o coração de pessoas pelo mundo afora e deu aquela sensação de estar em um filme de Bang Bang de uma forma nunca antes feita por nenhum jogo. Ele não teve tanto sucesso em vendas como seu primo mais velho, GTA V, e isso se deve principalmente ao modo online não ter recebido boas avaliações quando foi lançado, enquanto GTA V é relevante até hoje justamente pelo modo online. Mas mesmo não tendo o mesmo sucesso, Red Dead Redemption ainda figura entre os games mais vendidos da história. E então, jogar alguns desses games? Qual deles é o seu favorito ou o que você mais tem vontade de experimentar? Não deixe de nos contar a sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.